Olá a todos. O seguinte trabalho consiste no trabalho da segunda unidade da disciplina de Sistemas de Tempo Real. O nosso grupo é composto por mim, Isaac Gomes e Francisco Mateus. E o trabalho consiste em um sistema de 4 trens. Os requisitos desse trabalho são que nós temos 4 trens circulando de forma independente, nesse sentido representado pela imagem. Esses trens possuem algumas regiões críticas, ou seja, de trilhos compartilhados. Aqui a gente tem o verde e o roxo com o trilho L3 compartilhado. Então, os trilhos L5, L10, L6 e L4 também são compartilhados. E o requisito é que não pode haver colisões nessas regiões compartilhadas ou em qualquer outra região. Não pode haver deadlocks, ou seja, não pode haver momentos em que o sistema não pode fazer nenhuma transição e consequentemente, que todos os trens vão ficar parados, ou pelo menos 2 ou mais trens vão ficar parados por algum motivo. Nós temos uma interface de controle de velocidade, onde cada trem tem uma velocidade independente, e também mostraremos as posições dos trens através de uma interface. Para iniciar o projeto, nós fizemos a modelagem da rede de Petri do sistema, utilizando a ferramenta Pipe, onde nessa rede de Petri nós definimos a posição inicial dos trens, o trem verde nessa posição L2, o trem roxo na posição L7, o trem vermelho na posição L8 e o trem azul na posição L11. Tendo isso como base, depois a gente definiu mutexes para as regiões críticas em que mais de um trem passa pelo mesmo trilho. Então, as regiões L3, L5, L2, não, L4, perdão, L4, L6 e L10, nós implementamos mutex, eles são idênticos e vão realizar o controle de fluxo para que somente um trem passe nessas regiões. Nós também implementamos mais 3 semáforos que visam prevenir os deadlocks. Esses 2 semáforos aqui, esse primeiro e esse aqui, que são semáforos que permitem 2 ocorrências, eles foram implementados para prevenir esse tipo de deadlock representado nessa imagem, que é quando nós temos, por exemplo, um trem nessa linha aqui, por exemplo, se fosse aqui o verde L3, no L3, descendo, o azul aqui no L4 e o roxo no L6, nós teríamos essa situação de deadlock, onde eles iam continuar andando, só que ao chegar nesse momento aqui, nenhum ia poder tomar nenhuma outra decisão, né? Porque todos os trilhos estariam bloqueados. Então, esses 2 semáforos foram implementados pegando essas regiões críticas, liberando e bloqueando dados dessas regiões críticas de forma semelhante nos 2 pontos, para prevenir esse tipo de deadlock. E o último deadlock, com o último semáforo implementado, que é esse semáforo maior, é para prevenir um deadlock maior, que é o desse caso aqui. Que a gente tem, por exemplo, o trem azul no L4, o trem verde no L3, o trem roxo no L5 e o trem vermelho no L10. Então, para prevenir essa situação, nós criamos esse semáforo que pega as informações desses trilhos e permite apenas que 3 trens estejam passando quando a gente tem essa situação. Então, nós implementamos o nosso sistema através de um projetinho web, utilizando a ferramenta p5.js, que é utilizada para criar jogos usando páginas web. E nós fizemos o controle desses trens e do fluxo e dos semáforos e mutex utilizando Python, pois é uma linguagem que implementa todos os requisitos necessários do projeto, como threads, mutex, semáforos, e a gente também utiliza sockets para fazer a comunicação entre essas 2 linguagens. Então, nós podemos executar aqui o servidor, que vai habilitar o andamento dos trens nas suas posições iniciais, e a partir disso eu já posso controlar a velocidade deles. Por exemplo, eu aumentei a velocidade do trem verde, e aqui a gente já percebe que a condição foi satisfeita de que enquanto o trem azul está passando, o verde não pode passar. Do mesmo jeito, o trem azul entrou nesse trilho L6, o roxo não pode passar e o vermelho não entra para não causar deadlock. Posso aumentar as velocidades deles, aumentei a velocidade do roxo, aumentei a velocidade do azul, e nas movimentações a gente pode perceber
que as condições estão sendo satisfeitas, ou seja, cada trem espera o trilho estar liberado para que ele realize a passagem. Focando nas condições de deadlock que a gente falou previamente, essa daqui e essa outra, vamos tentar reproduzi-las. Então, eu vou zerar aqui a velocidade dos trens para tentar reproduzir esses deadlocks. O primeiro deadlock que a gente viu é quando o trem verde está aqui, o trem roxo está aqui e o azul está aqui. Então vamos colocar o trem roxo nessa posição, vou parar ele aqui e vou tentar colocar o trem azul aqui. Vou botar ele na velocidade máxima. Então a gente percebe que essa condição é bloqueada, ou seja, para não gerar deadlock, o trem azul não consegue entrar aqui. Então eu vou liberar o roxo e o verde para andarem, para alguns deles liberar o azul em algum momento. Então a gente viu que esse primeiro deadlock foi remediado. A outra condição de deadlock que a gente tem é essa daqui. Vamos tentar reproduzir ela. Vou zerar as velocidades para facilitar. Coloquei o trem roxo na posição, o trem verde na posição, o vermelho também na posição e agora eu vou tentar colocar o azul. Mais uma vez ele não consegue entrar. Ele aguarda a liberação de algum dos outros trilhos por outro trem. Vou tentar satisfazer a condição de novo de outra maneira. Vou colocar o azul na posição, colocar o vermelho na posição e o roxo na posição. E agora tentar botar o verde para andar. E ele não consegue entrar aqui justamente para não gerar o deadlock. Então a gente viu que todas as condições estão sendo satisfeitas. Voltando para a parte... Vou deixar os trens andando aqui, né? Os trens andando. Na parte do código, a gente faz a nossa comunicação utilizando o socket assíncrono do Python para o JavaScript. Então aqui eu estou recebendo as mensagens que o JavaScript me manda para eu saber em qual posição estão os trens e qual trilho ele está tentando acessar para justamente definir as condições de deadlock, de parada de cada um. Então eu estou utilizando as funções locks e semáforo do módulo de threading do Python, que também foi utilizado para criar as threads. E, de forma resumida, a aplicação está sendo servida por um Flask, que é um framework para servir aplicações. E aqui a gente cria o nosso gateway de um servidor web utilizando o Flask. Nós definimos aqui os mutex de cada linha, que é a linha L3, a L5, a L4, a L6 e a L10, são representadas por mutex. E os semáforos, né? Aqueles dois semáforos de dois trens e um semáforo de 3 trens. De forma resumida, cada thread, aqui eu tenho uma classe que representa cada thread de cada trem, que controla cada trem. De forma resumida, cada um dessas classes vai fazer o controle para cada trilho, ativando ou bloqueando os mutex e os semáforos respectivos de cada trilho. E para receber as mensagens, eu recebo as mensagens através do socket assíncrono, que são disparos de eventos, em que eu vou estar recebendo mensagem, por exemplo, do trem verde, do trem roxo, do vermelho e do azul. Na outra ponta, nós temos o cliente, que consegue ler essas mensagens. Eu capturo essas mensagens com um intervalo de 10 milissegundos e faço a tomada de decisões, que basicamente o restante do código é para controlar o fluxo, né, de andamento do movimento dos trens na interface. Para finalizar, nós iremos mostrar que a rede de Petri que nós implementamos, ela não possui deadlocks. Então nós usamos uma ferramenta State Space Analysis e fazemos a análise. E aqui a gente pode perceber que tem deadlock igual a falso, ou seja, não há deadlock nessa rede de Petri.